Olá, hoje é dia 20 de janeiro de 2020. Neste vídeo eu vou falar sobre a Revolução Cultural e o Muro Ideológico. Esse muro que eu falo é da capa do vídeo aí, quando em 2016, por ocasião do impeachment da Dilma em agosto, o governo mandou dividir lá em Brasília a população, fizeram um muro e dividiram os vermelhos de um lado e os verde e amarelo de outro, polarizaram a situação, os petralhas de um lado e os outros cidadãos do outro lado, para no mesmo país, dividindo a população por causa de uma ideologia. Então, essa semana que passou, eu não quis fazer nenhum vídeo, né? O cenário político nunca esteve tão conturbado e qualquer leitura que se fizesse não daria para comentar, sob pena da gente fechar o canal ou perder todos os inscritos. Mas algumas coisas saltam aos olhos e nos convidam ou nos obrigam a fazer uma reflexão. Então, nós percebemos que essa revolução cultural, essa que eu falei nesse livrinho aqui, do marxismo cultural, ela existe, né? Essa revolução, ela nunca esteve tão viva como agora no Brasil. Queiramos ou não, o gramscismo, ele está presente no inconsciente da população e é manifestado através da cultura, simples assim. Então, prestem atenção. O novo governo, ele transformou o antigo Ministério da Cultura em Secretaria Especial da Cultura, por onde já passaram 3 secretários no período de um ano. Então, mas o que é a cultura? O que isso representa para nós, da população, nós o povo, né? Bom, a cultura, ela tem tudo a ver com a antropologia cultural, que é outra ciência, né? E ele é um complexo de conhecimento que inclui várias coisas, né? Várias crenças, e a arte, a música, o teatro, o cinema, as artes plásticas, como a pintura, a escultura, a cerâmica, artesanato, danças, etc. Mais a literatura, as tradições, os hábitos e as capacidades adquiridas pelas pessoas, pelos homens e pelas mulheres, que são membros de uma sociedade, como essa do Brasil continental, essa enorme sociedade brasileira. Mas, como eu falei, já passaram 3 secretários da Cultura em um ano. O primeiro foi o José Henrique Pires, que era um ator. Ele não concordava com certas interferências do olavismo ou dos filhos do Bolsonaro. Ele achava que estava sendo censurado e ele não quis e caiu fora. Depois o Ricardo Braga, que era um economista, ficou um tempo também e não quis, saiu. E agora, por último, o Roberto Alvim também deu um problema que eu vou explicar a seguir e saiu, foi exonerado. E agora tem uma quarta pessoa, que parece que é a Regina Duarte, que deverá assumir. Espero que agora ela pacifique isso aí. E como ela é uma mulher, uma pessoa inteligente, carismática, ela vai fazer talvez a situação se entrar em estabilidade. Mas, então vamos aos fatos. Em 7 de novembro de 2019, a Secretaria Especial da Cultura, ela passou a integrar o Ministério do Turismo, com as modificações que o governo andou fazendo, e sendo nomeado para o cargo o dramaturgo Roberto Alvim. Ele foi nomeado secretário. E em 16 de janeiro agora, o Alvim postou um vídeo institucional, onde ele fazia algumas considerações sobre a sua gestão, e ali inseriu textos do discurso de Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Adolf Hitler, do nazismo lá. Então, como pode um homem com tanta cultura que a gente supõe que ele tenha, formação acadêmica, essas coisas, será que ele tem ignorância histórica? Será que ele teve má fé? Será que ele quis puxar o saco do presidente para fazer isso? É simplesmente estarrecedor, não dá para entender esse comportamento dele. E aí era tudo que a esquerda queria, né? O pessoal ficou assim, extasiado com essas barbaridades que ele colocou no seu pronunciamento. Na mesma esteira, circula por aí a notícia de que o documentário aqui da Netflix, Democracia em Vertigem, que foi feito por uma lulopetista sobre o impeachment da Dilma Rousseff, que era um poste do Lula, e que foi retirada do poder em 31 de agosto de 2016, foi indicada para o Oscar, né? Querendo, talvez, eles querem reescrever a história, querem defender a situação da Dilma, que a cada dia fica mais complicada, quando vai se descobrindo as falcatruas que eles estavam fazendo no governo, né?
E sem contar a história do nosso sofrimento, dos 14 milhões de desempregados que foram gerados naquela época, da roubalheira sem fim dos políticos corruptos que saquearam o Brasil por 16 anos, e daquelas pedaladas fiscais, daquela má gestão e simplesmente daquela ideologia esquerdista que eles estavam infiltrando no Brasil, quase transformando o Brasil numa Venezuela. Por pouco não conseguiram. Então, não podemos fazer ginástica mental e aceitar um absurdo como esse. A gente tem que ver as coisas e mudar de ideia, aceitar a mudança de paradigma. Outra discussão foi essa estratégia do presidente em não vetar o fundão eleitoral. Ele não vetou porque ele sabia que o Congresso está aparelhado lá pelo Centrão, pelos traíras, pelos isentões lá, e iriam derrubar imediatamente o veto e depois, por vingança, atrapalhar todas as reformas que ainda estão lá tramitando e que não foram votadas. Então o presidente achou melhor recomendar à população e aos eleitores que agora, por ocasião das eleições para prefeituras municipais do país, né, esse ano, ninguém vote em políticos ou em partidos que usarem as verbas desse fundão da vergonha. Eu achei uma estratégia bem razoável, né? Isso aí vai ajudar a fulminar com esses corruptos que estão sempre na volta, esses oportunistas que só querem dinheiro e que não estão lá para ajudar o povo. Outro fato pertinente são esses preparativos agora do Brasil para sua entrada na OCDE, que é uma sociedade fechada dos países evoluídos, aí os times vencedores do mundo, onde os investidores entram sem medo, onde existe segurança jurídica e não há calote e os boicotes de esquerda são impossíveis de acontecer. Então, nós estamos confiantes nisso, que isso aí vai dar um bom avanço para o Brasil, vai dar um boom. Os youtubers e influenciadores digitais, como a gente chama, que eu acompanho, como Nando Moura, Diego Rox, Leudo Costa e dezenas de outros, são pessoas de direita, suficientemente inteligentes e esclarecidos, com coragem de falar a verdade com clareza do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Então, eu recomendo a todo mundo que assistam esses formadores de opinião, que se tornem seguidores desses canais, porque aí vocês vão aprender muita coisa vão abrir os olhos. É que as pessoas odeiam ouvir a verdade, as pessoas não gostam têm preguiça às vezes de pensar e preferem aceitar as coisas do jeito que vem, sem discutir, mas esse não é o nosso caso. A gente tem que ter senso crítico. Quando as coisas estão demais, a gente não pode fazer ginástica mental para aceitar absurdos. E durante muitos anos, nós fomos ensinados, ou fomos acostumados a entender que a arte e a cultura precisam de incentivos do governo, precisam de verbas públicas para poderem existir. E, por exemplo, se eu quiser gravar um CD, ou se eu quiser escrever um livro de receitas, eu preciso do apoio do governo, o governo tem que me patrocinar. Ou se eu for escrever uma peça ou fazer um filme, o governo precisa ajudar, precisa dar um caminho para. Não, isso aí não pode ser, é impossível isso aí. A cultura é uma manifestação da alma do povo, é uma manifestação da liberdade das pessoas e não é uma determinação patrocinada pelo governo, porque do contrário seria um fascismo, seria um autoritarismo, né? Fazer uma arte, eu fazer alguma coisa sob encomenda do governo ou porque o governo vai me pagar. Ou então ele vai acabar me censurando e eu vou acabar sendo um chapa branca e dizendo ou falando só aquilo que eles querem que eu fale. Então, a situação é essa. Eu agradeço a todos que se inscreveram nesse canal e peço a todos que se inscrevam, que curtam esses assuntos, que compartilhem com seus amigos nas redes sociais, porque isso é muito importante. Obrigado a todos.